Enquanto esse hino toca, os irmãos curvem suas frontes e orem pelo pregador para que apenas o Espírito de Deus esteja agindo neste momento. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, como nós vimos na liturgia, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus e também atendermos a palavra dele, que diz que nós devemos e precisamos honrar pai e mãe. Então é uma ordem do nosso Deus. E esse dia foi escolhido pela sociedade para ser uma homenagem às mães. Mas por que escolher um dia, se todos os dias são devem ser dia das mães, devem ser o dia onde a mãe é honrada e reconhecida? Eu digo que muitas mães não teriam nunca seus filhos honrando-as se não fosse estabelecido um dia. Porque esse dia, uma vez por ano, para muitas mães, é o dia que elas têm o carinho dos seus filhos. É o dia que elas têm a atenção do seu filho. É o dia que ela é honrada pelo seu filho. Imagine se não houvesse um dia para as mães. Talvez muitas mães nunca experimentassem o que é ser honrada por um filho. Porque, infelizmente, muitos filhos são distantes, são rebeldes, ignoram as mães, mas quando chega o dia das mães, mamãezinha querida. Que triste é isso, meus irmãos. Mas nós sabemos o que é uma mãe. Por mais dura que ela seja, por mais que ela falte com os filhos, ela dedicou a sua vida a cuidar de você. Quando você ainda era um embrião, sua mãe, quando descobriu que você estava gerando-se dentro dela, tinha sido gerado dentro dela, a partir daí ela mudou hábitos, ela mudou costumes, ela mudou posturas e começou a pensar em você o tempo todo. Não posso fazer isso porque pode prejudicar meu filho. Não posso comer isso porque pode prejudicar meu filho. Então foi uma vida dedicada a proteger os filhos. E depois que eles crescem, parece que muitas ainda querem manter esse cuidado, isolam, não querem que ele caia, não querem que ele se machuque. Conversei com uma mãe recentemente que disse que era muito ansiosa, porque quando o filhinho dela saía para a casa do ex-marido dela, que era o pai da criança, ela ficava aflita, ela tentava se distrair com alguma coisa, mas não conseguia, porque ela ficava pensando, ai, ele vai se machucar, ai, ele vai vir sujo, ai, ele vai... Então era uma angústia, porque ela queria estar o tempo todo protegendo a criança ali. E o conselho que eu dei foi, deixe o menino cair, deixe o menino vir da casa do pai machucado, talvez ele precise disso, e talvez isso seja uma oportunidade para que a senhora o oriente a ter cuidado sozinho, para que não se machuque, porque ele não vai ter a senhora para sempre. Ela viu que isso tinha sentido e realmente
acalmou seu coração quanto a isso. Mas as mães querem proteger seus filhos. Você vê o instinto de mães. Por exemplo, em Josué capítulo 2, do 8 ao 16, conta a seguinte história. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, Yahvé, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. E que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai e de minha mãe, como também de meus irmãos e de minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então os homens prometeram assim. Mas aqui, o que aconteceu é que Raabe estava pensando na sua mãe. Ela não pensou só em si. Ela disse: eu preciso proteger a minha mãe, afinal de contas minha mãe me protegeu a vida toda, por isso que eu estou aqui íntegra. E eu quero proteger a minha mãe, e arriscou a sua vida escondendo os espias. E agora disse: olha, vocês têm uma dívida comigo, eu só quero uma coisa: proteja a nossa casa, poupe a minha mãe, o meu pai. Esta mulher honrava pai e mãe. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas observe o que eles fizeram. Eles cumpriram a promessa e pouparam aqueles a quem Raabe suplicou. E fizeram mais. Toda a parentela Deus fez com que fosse resguardada por causa de uma mulher que pensou nos espias, que pensou no Senhor e que pensou no seu pai e na sua mãe. Outro caso interessante aqui é em 2 Samuel capítulo 20, do 15 por diante. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel, Bet-Maaca, e levaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: és tu Joabe? Esse era o comandante do exército de Davi. Respondeu: eu sou. Ela disse: ouve as palavras de tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel?
Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Observe para que essa mulher sábia apelou: para o dom de ser mãe. E ela disse: olha, você invadiria uma cidade e destruiria uma mãe e um povo que procura ser fiel ao Senhor. Olha a resposta de Joabe. Respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém a ter como rei. Eu quero que os irmãos entendam aqui essas duas mulheres. Uma pensou na mãe e disse: olha, não destrua a minha casa. Eu quero que minha mãe, meu pai, meus irmãos sejam poupados. E os espias aceitaram. Esta outra mulher apelou para o fato dela ser mãe e tocou Joabe justamente nesse sentido: pense na sua mãe e veja se você queria que fizessem com ela o que você está prestes a fazer comigo e com outras mães. E Joabe se comoveu e mudou de ideia. Seba foi alguém que tentou usurpar, que tentou fazer uma rebelião contra Davi, juntamente com seu filho Absalão, que resolveu destruí-lo. Temos visto aqui algumas filhas tentando proteger as mães, algumas mães que se apresentam como mãe para serem poupadas por alguém que tem consciência, mas vimos também que existem filhos que só pensam em si. Por exemplo, ontem eu conversei com um jovem que resolveu ser promíscuo, resolveu viver uma vida de promiscuidade, de lascívia, resolveu ser sodomita. E ele chegou para mim e disse: estou muito triste, porque minha mãe e meu pai não me aceitam, e eu estou pensando em me suicidar. E eu questionei da seguinte maneira: por que você quer se suicidar? Quer cometer suicídio? Porque não é aceito na sua opção promíscua? E não pensa que a sua mãe ou seu pai também pode ter a mesma atitude? Porque você quer que eles sacrifiquem os princípios dele, apoiando e aprovando o que é promíscuo diante do Senhor. Mas você não quer sacrificar os seus desejos carnais, imundos, promíscuos, diabólicos. Porque você coloca sua mãe contra a parede e diz: ou me aceita ou eu me mato. Porque você não pensa: nossa, e se isso causar uma tristeza tão profunda na minha mãe que ela faça algo contra ela mesma? Quer saber? Vou matar a mim mesmo no sentido dos meus prazeres, dos meus desejos. Os meus prazeres não estarão acima do que a minha mãe espera para ser feliz. Por que não se pensa assim, meus irmãos? Observe que há um excessivo egoísmo entre a juventude hoje em dia. Os filhos querem estar bem, mas não querem saber como as mães estão. Os filhos querem receber tudo de bom, mas não querem saber se as mães estão recebendo algo de bom, como elas estão passando. Diante de filhos assim, que são tão protegidos pelos pais, a ponto dos pais abrirem mão de seus princípios para aceitarem e não magoarem estes filhos. Mas estes filhos não estão nem aí para que o seu pai e sua mãe sentem. Eu pergunto: quem vai proteger as mães de seus filhos?
Quem, irmãos, vai proteger as mães de seus filhos? Porque uma coisa é você proteger uma pessoa de um inimigo externo. Outra coisa é você proteger de um inimigo interno. Muitas vezes as mães sofrem rejeição, são maltratadas, são humilhadas, são pisoteadas, afligidas pelo filho e ficam caladinhas. E ninguém sabe quem é aquele filho, quem é aquela filha. Ninguém sabe, porque é ali dentro de casa e ela fica calada para proteger seu filhinho. E eu pergunto, se a mãe protege tantos filhos, até nas coisas erradas, que não deveriam, quem protege a mãe de seus filhos? Sabe quem, meus irmãos? Aí entramos no nosso texto, Deuteronômio, capítulo 27, o versículo 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém. Escute só. Maldito é Deus que está dizendo. É Deus que está amaldiçoando. E por qual motivo? Pelo simples fato do filho desprezar a mãe. Pelo simples fato dele esquecer da mãe. Pelo simples fato dele ignorar sua mãe. E Deus diz: olha a igreja, olha Israel, maldito é aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. E todo o povo é obrigado a dizer amém. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, quem é a maior autoridade diante de vocês? Eu penso que vivemos um tempo de hipocrisia como nunca se viveu. Os filhos tratam a mãe, dizem que a mãe é autoridade sobre eles, mas ignoram, maltratam, agem como bem entendem, levantam a voz e depois dizem: não, minha mãe é autoridade sobre mim. Ah, mas é porque também é inadmissível, eu tenho que me impor nessa situação. Você não precisa aceitar o erro, mas você não precisa tratar ela como se fosse um inferior teu. A não ser que, diante do juiz, você haja assim também. Sendo julgado, diante do juiz, que está cercado de policial, se você tratar ele como trata a sua mãe, quando ela faz algo que você não quer, então aí eu digo, você é macho mesmo. Mas só com a mãe, na hora que um policial vai te revistar, e ele age de uma forma que você não gosta, você peita ele e grita com ele? Não, é doido. Mas com a mamãe sim. Quer dizer que esse policial é mais autoridade sobre você do que a tua própria mãe. Mas observe que é porque ele tem medo de receber a represária daquilo que ele fez. O policial tem força, a mãe não tem. É mais fácil rejeitar a mãe. E aí eu pergunto, quem protege essas mães? Observe quem? Levítico 19:3. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, do mesmo jeito que vocês precisam me honrar guardando o meu sábado, o meu dia de descanso, o ajuntamento solene, vocês também têm que honrar pai e mãe. Se vocês não respeitarem eles, é como se vocês estivessem quebrando toda a lei. Então, meus irmãos, é Deus quem se levanta para resguardar e proteger a mãe. Levíticos 20, versículo 9, começa a dizer qual é a punição para um filho rebelde. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe,
e o seu sangue cairá sobre ele. Ninguém vai ser culpado. A justiça, que quem matava aqui não eram as pessoas comuns, mas eram a justiça que determinava essa sentença de morte, não cairia o sangue deste indivíduo sobre os juízes, sobre aqueles que puniam, mas o sangue dele cairia sobre ele, porque ele se viria culpado de morte, por ter amaldiçoado pai ou mãe. Muitos morriam, observe, até pelas mãos dos próprios pais. Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, um filho que não se corrige, que sempre está fazendo o que é errado e não muda, se ele é rebelde e não obedece à voz do seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, acabou a esperança para isso. Acabou. Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhe dirão: este filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminará o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Observe, é uma forma de Deus mostrar para o mundo que o mal não compensa, que o mal vai ser punido, sim, e de forma severa. Mas observe que Deus dizia ao pai e à mãe: leve ele, não passe a mão na cabeça dele. Ah, mas meu filhinho vai morrer, é melhor ele morto. Leve ele para a justiça. Ah, mas ele vai sofrer, é melhor que sofra do que ele acumular juízo sobre juízo diante de Deus. Veja só o que aconteceu com Betseba. Como Davi se portava diante de Salomão, se portava diante de uma mãe. 1 Reis, capítulo 2, do 19 ao 20. Foi, pois, Betseba ter com o rei Salomão, para falar-lhes por Adonias. Então observe, a mãe do rei vai comparecer perante o rei. E eu pergunto, diante de quem o rei se curvava, se não apenas diante do Senhor nosso Deus? Agora veja a honra que deve ser dada a uma mãe, não em sentido de adoração, mas em sentido de respeito. O rei se levantou do seu trono, né? E a encontrar-se, o rei se levantou do seu trono, a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Não foi a mãe que se inclinou diante do rei, mas o rei que se inclina diante da mãe. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe. E ela se assentou à sua mão direita. Posição de maior honra que alguém poderia ter no reino. Então disse ela: só um pequeno pedido te faço, não o rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque tu não recusarei. E o pedido foi para que o rei desse a última esposa de Davi de casamento a Adonias, que foi quem queria usurpar o trono, porque ele se achava o merecedor por ser o filho vivo mais velho da descendência de Davi. Mas o Senhor prometeu a Salomão o reino, e Davi deu a Salomão o reino. Mas Adonias fez uma rebelião para tentar usurpar o reino de Salomão. Como ele foi expulso, agora ele bola um novo plano. Diz: se eu casar com a mulher do meu pai, aí eu estarei casado com a rainha. E aí ele teria mais força para derrubar Salomão. E Salomão rejeita esse pedido da mãe, mas é óbvio, sem agir com arrogância, mas rejeita, e toda a fúria dele vai contra Adonias somente.
e a mãe fica resguardada lá. Mas observe a postura de um filho para com sua mãe. Qual é a sua posição? É de importância? É de vigor físico? É de razão? Eu tenho uma razão, então a minha mãe, então a sua mãe, nada. A sua mãe só pode ser orientada, aconselhada, mas nunca ouvir um grito do filho. Nunca ouvir a rejeição ou sentir a rejeição e desprezo do filho. Ah, mas ela me rejeitou, e daí? As autoridades vão responder a Deus. E você responde à sua mãe. Trate a sua mãe com honra e respeito e ponto final. É o que o Senhor diz em Deuteronômio, sem impor nenhuma condição para isso. Deuteronômio capítulo 5, 16 diz: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias de vida, os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, tua mãe pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. A terra que o Senhor te deu pertence ao Senhor. E a paz que Ele pode te dar pertence a Ele também. Então Ele diz: olhe, honre seu pai e sua mãe. Qual é a condição para isso? Nenhuma. Honre, independente de quem o pai e a mãe é. Honre-os. E aí eu trago uma advertência para aqueles que são casados. Não permita, não apoie, não aplauda a sua esposa falar mal da sogra dela, da tua mãe, porque ela desonra a você e a Deus. Da mesma forma, a esposa não pode permitir que seu marido fale mal da sogra dele, porque ele assim desonra a própria esposa. É preciso que você esteja resguardando e protegendo a sua mãe. Ah, mas ela errou. Tudo bem, ela errou, mas não fale com desprezo da minha mãe. Ela tem toda a minha honra e todo o meu respeito. E aqui, meus irmãos, é uma notícia muito boa. Aqui é uma passagem de esperança. O que o Senhor está dizendo: olha, se você honrar a sua mãe, e a fé, teu Deus, como Ele te ordenou, os teus dias na terra vai se prolongar. E aí você vai dizer: ah, então quer dizer que uma pessoa que honra a mãe e o pai, ela é obrigada a morrer tardiamente, ter uma vida longa na terra? Não. O Senhor está aqui falando em qualidade de vida. Se você tiver um mês de vida, você vai ter um mês de vida muito melhor vivido do que alguém que viveu 100 anos na terra. O Senhor vai te dar longevidade de vida perante Ele. E você vai viver bem na terra que o Senhor Deus te deu. Ele te concede a paz. Ele te faz feliz. Então você presenteia sua mãe com honra e respeito e recebe do Senhor vida longa e paz na terra. Veja, meus irmãos, mas vocês também têm a opção de dizer não, como o Senhor também tem o direito de cumprir a promessa dele, de dizer: você vai morrer, porque desprezou seu pai e sua mãe, você é maldito na terra. E todo o povo é obrigado a dizer: tudo bem, concordo, Senhor, é verdade, esta são malditos pelo simples fato de desprezarem seu pai e sua mãe. Mas aqui estão os irmãos, neste dia especial, duplamente especial, primeiro e acima de tudo, porque é o dia do Senhor, e depois, porque é o dia onde estamos lembrando de nossas mães. Aqueles que não têm, o Senhor Jesus disse: olha, aquela que é mãe, é também mãe daquele que está na igreja. Então temos muitas mães aqui, aqueles que não têm mais, e aqueles que têm, tratem de honrar
Mas não somente hoje, sempre. Ah, hoje eu vou dar um presentinho hoje eu vou honrar. Não. Ou você honra sempre, ou não honre uma vez por ano. Que Deus abençoe aos irmãos. Amada igreja, nós